Salve Jesus. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Aprender, aprender e aprender. É o que o nosso Espírito na Terra vem a fazer. Tudo para o Espírito é aprendizado. O nascer é aprender, o morrer é aprender, o sofrer é aprender, o alegrar-se também é aprender. Quando o Espírito começa a aprender, ele deixa de sentir dor, ele deixa de se prejudicar, ele deixa de ter a mente estacionada a um tempo e a um espaço que muitas vezes o segura há muito tempo, mais do que a sua própria consciência consegue contar. Muitos espíritos na Terra não querem aprender. Muitos espíritos brigam com o entendimento, com o conhecimento e com as oportunidades que Deus lhe dá para que ele desenvolva a sua própria sabedoria. Quando aceitamos aprender, ouvimos mais. Quando aceitamos aprender, enxergamos mais. Quando aceitamos aprender, buscamos ficar mais atentos para saber como o conhecimento é trazido e como extrair dele toda a riqueza que ele pode nos dar. O sábio olha a pedra e enxerga algo grandioso. O tolo olha a pedra e chama ela de obstáculo. Aquele que tem entendimento sempre encontrará à sua frente uma porta, um caminho, uma opção, uma resposta. Aquele que ainda não encontrou é porque ainda não desenvolveu dentro de si mesmo a sabedoria que precisa. Mas com persistência, com amor, com vontade, com fé, com humildade, sem ter pressa, sem cobrar dos outros, mas olhando para dentro de si mesmo, em seu coração, vai logo, logo despertando a sua própria sabedoria, para ter todas as respostas que precisa e assim resolver a sua caminhada. Ao espírito que na Terra vive 1 ano, 10 anos, 100 anos, ele neste período, ele começa a despertar algo que os olhos não veem, que os livros não escrevem, que aqueles que estão ao teu lado não compreendem, porque só o próprio Espírito, no seu estágio de entendimento, é quem vai saber. O tempo que ele estiver na Terra, ele vai experimentando sensações, sentimentos, ideias. E quantas são as ideias que chegam ao Espírito e quantas que eles te conseguem, então, segurá-las. É como se imaginasse a mente como um leito de um rio. As ideias como as águas que passam por esse rio. E cada uma delas é uma gota de conhecimento dado por Deus, que tu, pela tua capacidade, pode pegar, guardar, aprender e multiplicar. Mas enquanto a vida falta ao Espírito condições necessárias, ele até percebe o conhecimento, ele até recebe o conhecimento, ele até sente o conhecimento, mas ele ainda não aprende. Ele só vai aprender quando o seu espírito conseguir alcançar
uma capacidade de não pensar mais em si próprio, de não querer apenas a sua vontade somente, mas de começar a entender a vontade de Deus, que está se movimentando e agindo em seu espírito, para que ele possa crescer, desenvolver e aflorar todos os talentos que ele traz em seu íntimo. Aprender é o que todos buscam. Aprender é o que os espíritos mais sábios ainda continuam fazendo. Mas aqueles que se fecham ao aprendizado, aqueles que fecham a conhecimentos novos, aqueles que já sabem demais, esses estacionam a sua energia, estacionam o seu conhecimento, estacionam a capacidade que tem de trazer outros ao seu redor para complementar as falhas que ele traz em seu conhecimento. Perceba que Deus deixa uma diversidade de cores, de sons, de formas, e todas essas diversidades são grandes universos a serem descortinados pelo Espírito. Uma única frequência, se puder estudá-la com calma, tu vai descobrir quantas chaves ela abre no universo, quantos elementos elas conseguem criar e mover, como elas conseguem se comunicar, como elas conseguem ultrapassar as barreiras materiais. Mas apenas a mente que se debruça ao aprendizado consegue alcançar tal nível de entendimento para pouco a pouco praticá-lo e, praticando, transformar tudo ao seu redor. Deixe sempre a mente aberta para poder aprender mais. Se a palavra que foi dita não foi interpretada, acalme. Falta em ti ainda alguns elementos, algumas chaves, algumas coisas a serem trabalhadas para que a tua mente consiga desenvolver o que tu veio buscar. Nós nunca entregamos nada pela metade. Nós sempre entregamos a mais do que precisa. Nós sempre devolvemos a mais do que recebemos. Nós sempre multiplicamos mais do que nós temos, porque confiamos que você tem a capacidade de pouco a pouco aprender a receber, aprender a aprender, e assim com tudo aquilo que tu recebeu, tu conseguir desenvolver o teu caminho para nunca mais errar, para nunca mais sofrer, para a tua alma nunca mais ter mais fome e nem mais sede. Porque a partir do momento que tu aprendeu. E não precisa mais aprender o mesmo aprendizado. Tu pode melhorá-lo, tu pode ampliá-lo, tu pode modificá-lo, tu pode melhorá-lo, mas ele nunca mais será o mesmo, porque tu também não mais será o mesmo, será a mesma. Procura ouvir com atenção uma instrução que chega às tuas mãos. Em algumas vezes, as mentes que aqui chegam a esta casa chegam muito confusas, muito inquietas, trazem perturbações espirituais dos conflitos que ainda vivem do presente o próprio passado. Tentamos algumas vezes levar até vós uma palavra, muitas vezes repetidamente, mas o ouvido não ouve, não consegue entender. Então começamos de outra forma a te ajudar. De repente um livro lhe chega às mãos. Um livro que cai de uma estante, de uma caixa, ou da mão de alguém. Um livro que é colocado aos teus olhos e desperta em ti
uma pequena curiosidade. Folheando devagar, tu abre numa página a esmo e começa a ler o primeiro parágrafo que tu encontra. Naquela palavra está escrito ali o que tu está vivendo. E conforme tu vai lendo calmamente, aquela palavra que antes iria te chegar pela boca de outro mediador, lhe chega aos olhos, lhe chega ao coração e começa então a lhe ajudar. Em outros casos, procuramos trabalhar as forças da natureza para poder preparar o teu espírito, torná-lo mais receptivo às ações medicamentosas e fluídicas que são depositadas em teu caminho. Como ainda há rejeição de tu aceitar o que precisa fazer, o teu corpo não consegue assimilar os fluidos que são ali depositados. Buscamos as plantas, junto àqueles que têm conhecimento, que conhecem o princípio de cada uma delas, os elementos que elas trazem, as suas composições, e numa alquimia divina, lhe é preparado então aquilo que o teu corpo vai necessitar, para poder se complementar, para poder desatar vibrações ruins, energias ruins, que impede o teu espírito de dominar a força material a qual ele está unido. Através dessas plantas, preparadas minuciosamente, é elaborado então os elementos que vão ajudar nas reações do cérebro, nas reações do coração, nas reações das glândulas endócrinas, suprarrenais, das glândulas ligadas à região do cardíaco, para que tu possa então tirar toda a energia de bloqueio que ainda impede o teu espírito de ser feliz. Ódio, raiva, impaciência, intolerância, ansiedade, tudo é resultado de acúmulos e acúmulos de energia que o espírito está guardando dentro dele. E como não consegue encontrar o caminho de poder dirigi-las para fora do próprio corpo, acaba então causando alterações sistêmicas em centros nervosos, em plexos, em glândulas, em órgãos, em células, alterando sistematicamente a própria composição física do teu corpo. Perceba que tudo o que está sendo preparado é para te oferecer algo melhor, para que teu espírito ganhe liberdade, para que a tua alma possa sentir de onde ela veio, a essência que a gerou, a energia do Pai, que pode te realimentar, que pode te ajudar, e assim os te desenvolver essa capacidade magnânima de aprender. Quando tu vem a uma casa como essa, talvez tu venha várias vezes, talvez tu venha vários anos, talvez tu venha por várias reencarnações, mas em todas elas, tu sempre será cuidado amorosamente por Nossa Senhora, por Nosso Senhor e por todos aqueles que vieram no dia de hoje para te atender. Aprenda, não saia da cá rápido, não saia correndo, não tenha pressa de errar novamente. Aprenda a aprender. Leve o tempo que necessário for. Leve quantos dias, quantos anos, quantas vidas assim forem necessárias. Mas aprenda, pois aquilo que tu aprendeu é um bem. É um bem que tu adquiriu, que tu angariou, e que tu vai levar contigo
para todos os lugares, para todos os mundos, para todas as esferas, por onde tu passar. Aqueles que assim o fazem, tornam-se ricos. Aqueles que assim o fazem, tornam-se mais pacientes. Aqueles que assim o fazem, tornam-se com mais fé, tornam-se mais crentes, porque compreendem e vão somando, dia após dia, em seu espírito, o resultado do seu esforço. Mentalícia, eu quero. E nós diremos, nós queremos. Mentalícia, eu posso. E nós dissemos, é claro que tu podes. Mentalícia, eu vou fazer. E nós dissemos, faremos todos juntos. Mentalícia, eu vou realizar. E nós sabemos que assim será, porque enxergamos o teu amanhã, conhecemos o teu ontem, mas estamos hoje para te ajudar no teu presente. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças.